Bom dia, da paz do Senhor, queridos, Igreja do Senhor, louvado seja o nome do nosso Deus. Sabemos que a palavra de Deus diz que Deus é bom e Ele é bom em todo o tempo, justiça está sobre Ele, né? A gente é um louvor que canta isso, o amor dele é para sempre. Também a palavra de Deus diz para mim e para você que a paz dele, que excede o entendimento, venha a ser sobre a tua vida e sobre a minha vida. Assim seja sobre a vida de cada um de vocês, a paz de Deus, que excede todo entendimento. Deus abençoe você nesta manhã, que Deus seja honrado e glorificado nesse tempo em que nós estaremos conversando um pouquinho mais sobre essas crises das quais nós temos falado. Nós já estamos na 11ª lição. Estaremos conversando com você hoje sobre a crise de solidariedade, né? Está ali em Lucas, capítulo 10. Mas antes de nós entrarmos exatamente na nossa lição, eu quero estar orando esta manhã, quero estar colocando a sua vida, a minha vida, ainda que nós já tivéssemos feito isso. Eu creio que você já fez isso hoje, né? Porque a Bíblia nos ensina que a oração ela deve ser sem cessar, e a primeira coisa que devemos fazer é colocar diante de Deus a nossa vida diariamente, a cada manhã. Logo, querido, então vamos estar orando e glorificando o nome do Senhor nesse instante. Amém? Feche seus olhos para nós podermos orar. Se você tiver essa oportunidade, se você estiver fazendo alguma coisa em casa aí, eleve seus olhos sua mente no Senhor, para que você possa estar ligadinho com Ele e nós recebemos da sua palavra. Nós vamos estar orando agora. Amém? A paz do seu irmão Vilma, a paz do seu pastor, glorificado seja o nome do Senhor. Feche seus olhos, nós vamos estar orando nesse instante, né? Que você possa ser ministrado por essa palavra nesta manhã. Que seja o querer de Deus e que nós possamos sair desse momento de EBD, de Escola Bíblica Dominical agora da Conquistando Vitória, com o ensino, com o aprendizado em nossas vidas, com algo que vai nos modificar o nosso dia a dia, que vai alterar aquilo que a gente vive diariamente. É isso que eu tenho pedido a Deus, que cada lição ela me modifique em algo, para que eu possa cada dia mais me assemelhar a Cristo, para que a cada dia mais eu possa me parecer com Jesus e possa cumprir o que a palavra do Senhor diz lá sobre os cristãos. Eu tenho falado isso tem sido uma fala constante nos meus lábios, é que nós possamos ser verdadeiramente pequenos cristos do Senhor. Pai do Senhor, pastora Lucileide, vamos estar orando nesse instante. Feche seus olhos se possível. Grande Deus e Pai, te louvamos, te engrandecemos, te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de mais uma vez estar na tua presença, de glorificarmos e exaltarmos o teu nome. Quero colocar nesta manhã diante de ti cada, Senhor, ouvinte nosso, cada um que está assistindo, cada um que estará participando conosco desse momento de ensino, desse momento de aprendizado da tua parte. Que verdadeiramente, Senhor, mais esta lição possa trazer em nós uma mudança de vida, uma mudança de comportamento, uma mudança de entendimento daquilo que é a tua palavra, e ela possa nos fazer crescer, ela possa nos elevar à tua presença ainda mais, e possa fazer de nós não somente cristãos, mas verdadeiramente cidadãos melhores nesse tempo em que estamos passado aqui. Toma, Senhor, cada família em tuas mãos nesse instante. Toma esse irmão, toma essa irmã que está agora, Senhor, ouvindo ou que nos ouvirá, Senhor, no futuro, Senhor, já que estará gravado, mas que tu possas alcançar essa família agora. Alcance, Senhor, cada obreiro, alcance cada obreira, cada servo teu, ungido do Senhor, cada membro da Conquistando Vitória, cada família. Que esta manhã seja uma manhã do atuar e do manifestar do teu Espírito Santo, que o Senhor possa vir com cura, com salvação, com libertação, que o Senhor possa alcançar os nossos entes queridos, os nossos familiares nesta hora. Senhor, quem sabe alguém está orando por uma situação tão difícil, de problema, nesse tempo que temos vivido, mas que o Senhor esta manhã possa vir com mão forte, com mão poderosa, Senhor, com teu milagre, com manifestada a tua graça sobre este lar, sobre esta família,
tomando pastores, tomando liderança, tomando membros em tuas mãos para a glória do teu nome. Meu Deus, alcance as crianças. Nós não temos tido EBD online infantil, mas que o Senhor possa alcançar os nossos queridos, os nossos pequeninos. Toma em tuas mãos cada classe, toma em tuas mãos cada faixa etária. Que o Senhor possa guardar essas crianças na tua presença, em seus corações eles possam crer e confiar em ti. Dá sabedoria, dá graça aos pais para ministrarem sobre a vida dos seus filhos, para serem verdadeiros profetas e sacerdotes dentro dos seus lares. Usa-os preciosamente, alcança esse papai, alcança essa mamãe nesse instante, esse responsável, ó Deus, por esse adolescente, por esse jovem, por esta criança. Que tu possas trazer uma mudança de vida, que toda investida do inferno, que todo, Senhor, que todo investimento que Satanás tem feito contra a vida de nossos filhos, eles venham cair por terra, que haja um blindar da tua parte dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, dentro da nossa família. Estende as tuas mãos e toma as nossas mentes, que nesse instante nossas mentes estejam cativas à tua palavra, para o entendimento, para o aprendizado. Oh Deus, em nome de Jesus, porque cremos e confiamos que tu és bom, Senhor, e que a tua paz, que ela excede, que ela vai além, que ela supera todo em nosso entendimento e que ela vai além das circunstâncias, possa estar nesse instante alcançando cada casa, alcançando cada vida em particular, que haja uma paz, Senhor, sobrenatural, alcançando cada vida, trazendo consolo, trazendo conforto, trazendo, Senhor, sossego à alma. Que haja um sossegar da alma nesse instante e que nós possamos trazer esse aprendizado para a nossa vida cotidiana, em o nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor, a paz do Senhor, você que está aí já comigo, Ana Lídia, a paz, Deus abençoe a cada um de vocês e que vocês recebam da parte de Deus algo precioso, que vai além, que possa ir muito além daquilo que a gente vai falar, mas que seja o agir e o mover do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é quem atua em nós, trazendo entendimento, trazendo convencimento daquilo que nós precisamos mudar, daquilo que nós precisamos aprender e daquilo que nós precisamos nos arrepender também. Que Deus te abençoe esta manhã. Vamos estar entrando na nossa lição nesse instante. Nós estaremos conversando hoje um pouquinho sobre crise de solidariedade. Está ali em Lucas capítulo 10, paz Isabela, Lucas capítulo 10, versículo 25. Eu não sei, foi postado versículo 15, mas nós vamos começar do 25 até o versículo 37. É um texto bastante conhecido, já adiantando, a gente sobre o bom samaritano, tem tudo a ver com o título da nossa lição, não tinha como escapar dessa referência, que ela é primordial acerca do assunto. Nós temos também, durante a semana, nós teremos ali o capítulo 3 de Ruth, que fala sobre a questão de quando Ruth ela foi remida por Boaz, quando ela veio da casa, né, de lá de Moabe, junto com Noemi, e ela decidiu servir a Deus, nosso Deus, tal qual o de Noemi, e Noemi se preocupando-se com ela e também com a sua própria vida, óbvio, também, mas ela vai e faz aquilo que Noemi diz, e Boaz redime a Ruth, de um ato de solidariedade também, até porque também era um costume de época. Temos aí também de Neemias, também fala sobre quando Neemias pede cartas ao rei, né, para ele poder reconstruir os muros de Jerusalém. Ele sofre por conta da dificuldade que os irmãos estão lá em Jerusalém, as portas de Jerusalém queimadas, tudo destruído, e Neemias, ele se dói, ele sofre por aquilo lá, ele sofre pelo seu povo, ele sofre pela sua cidade, que está em plena destruição, e ele chega diante do rei, né, de uma forma muito triste, e ele, poxa, eu vou morrer, porque o rei percebe tudo isso, e ele não podia se apresentar tristonho diante do rei.
Então, tudo isso que acontece ali, a gente vê no coração de Neemias algo precioso, que ele se importava. Houve o que a gente chama, não está muito em voga, muito na moda hoje, a palavra empatia. Havia empatia da parte de Neemias com os seus irmãos que estavam lá. A despeito que Neemias estivesse muito bem, né, servindo ao rei no palácio, estando, vamos dizer assim, numa linguagem nossa, numa boa, havia uma preocupação dele. E o texto fala que durante 4 meses ele jejuou e orou pela sua cidade. E Deus interviu. Né? Vimos também ali que em Mateus fala que Jesus fala: tive fome e me deste de comer. Outro, tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedaste. Também fala: estive preso e visitaste-me. Aí eu falo, viram para Jesus: quando foi que nós fizemos isso para ti? Aí ele diz: quando fizer por qualquer outra pessoa tivesse, claro que eu estou parafraseando os textos, que eu não estou lendo todos, né? Mas em geral nós já conhecemos esse texto, são textos conhecidos nossos que servimos a Jesus. Então Jesus fala: quando fazes a cada um dos meus pequeninos, quando fazes aos outros, é como se você estivesse fazendo a mim mesmo. E eu espero que nesse momento que nós estamos conversando dessas passagens bíblicas, algo possa ministrar no seu coração, algo possa vir tratado no teu coração, para que nós possamos entender essa empatia de cada um deles, essa questão de aprendermos com Jesus e entendermos que quando a gente visita os órfãos, as viúvas, a gente vai ler também um texto acerca disso, tem a ver com solidariedade, tem a ver com o que é ser cristão, tem a ver com o que é estar debaixo da vontade do Senhor. Verdade é que a solidariedade não é só para quem serve a Jesus. A gente sabe que solidariedade é uma questão mesmo de natureza, de ser cidadão. Isso. Mas principalmente, né? Principalmente aqueles que se dizem que servem a Jesus. Porque se tem algo que Jesus fez, foi ser solidário com todos quantos necessitavam. E detalhe, a gente percebe pelos textos, se você não leu a Bíblia ainda, eu quero te convidar a estar lendo a palavra do Senhor, os livros dos evangelhos, principalmente que tratam da história de que Jesus, no momento em que Jesus viveu aqui na terra, tanto Mateus, Marcos e Lucas, João também, apesar de não ser um sinótipo, um evangelho sinótico também, ele também, os evangelhos trazem isso, a história de Jesus. E conhecendo a história de Jesus, a gente pode viver uma vida melhor. Como? Porque se eu digo que eu sirvo a Jesus e não sei os feitos de Jesus, está tendo incoerência daquilo que eu digo que creio. Então, queridos, Jesus, ele falou isso. Tive fome, me deste comer, tive sede, me deste beber, era estrangeiro e me hospedaste, e estava nu e me vestiste, estive preso e foste visitar-me. E volta os discípulos e falam: Senhor, em que momento isso aconteceu? Em que momento o Senhor esteve preso e a gente se visitou? Em que momento o Senhor estava nu e nós te vestimos? Em que momento isso aconteceu? E Jesus nos ensinando, ele traz: quando fizerdes ao seu próximo, vou parafrasear aí, quando fizerem isso ao seu próximo, nós já demos uma lição sobre o próximo e eu quero te convidar, se caso você não tenha assistido, procure lá no canal, na nossa página da IBD, uma lição que fala sobre a questão do próximo, e você vai entender sobre isso. Então, queridos, também vimos aí, temos também em Marcos, capítulo 2, de 1 a 12, que fala sobre o paralítico, que ele não tinha como andar, e Jesus estava numa casa pregando, e a multidão estava dentro da casa e não tinha como entrar dentro da casa, tamanha era a quantidade de pessoas. E o que acontece? 4 homens, amigos do paralítico, pegaram assim a sua cama, vamos assim dizer, abriram uma parte do teto e desceram o paralítico, vamos dizer assim, na frente de Jesus, no lugar certo. Por quê? Porque havia, volto a dizer, uma empatia no coração daqueles homens. E eles queriam ver a cura daquele paralítico. E eles sabiam, ouviram dizer, tomaram conhecimento que Jesus operava milagre e que Jesus podia curar o paralítico. Então,
Aqueles 4 se moveram, abandonaram os seus feitos, abandonaram as suas coisas, aquilo que eles tinham que fazer. Eles renunciaram tudo quanto que eles tinham que fazer no seu dia a dia, das suas coisas. Abriram espaço de tempo, uma lacuna na sua vida para cuidar do paralítico. A gente não sabe o tempo que eles gastaram, a gente não sabe se era de dia exatamente, o tempo. Pô, de repente está escrito no texto da Bíblia, me falha a memória agora. Mas, queridos, sabemos, porém, no âmago do assunto, é que eles separaram um tempo para cuidar de alguém. Podiam estar pensando na sua casa, a gente não sabe se eles eram casados, se ele tinha uma família para cuidar, se ele tinha uma empresa para cuidar, se ele tinha uma casa para varrer, para ajudar a sua esposa, a gente não sabe. Mas a gente sabe que naquele momento, aqueles 4 homens abriram espaço da sua vida para cuidar, para terem empatia por aquele paralítico. E aquele aconteceu, que eles desceram lá, e a Bíblia diz que pela fé e pela confiança e por crer em Jesus e por acreditar em que Jesus podia fazer, Jesus curou aquele paralítico. Houve o sobrenatural acontecendo devido à solidariedade daqueles 4 homens. Também temos que na sexta-feira, no Atos capítulo 28, de 1 a 10, Paulo na ilha de Malta, Paulo viajava, estava indo preso para Roma, né? E no barco, indo em navio, houve um naufrágio. O Senhor já havia falado a Paulo que isso iria acontecer. Porém, o que Deus trouxe ao coração de Paulo é que ninguém se perderia naquela situação. Que todas as vidas seriam salvas, ainda que fossem perder o barco, o navio. Porém, as vidas seriam salvas. E dado isso, houve um naufrágio e eles foram parar numa ilha chamada Malta. E chegando isso lá, queridos, eles não conheciam a ilha, eles até então não sabiam que lugar é aqueles, pelo que se Deus parece, não era do conhecimento dele aquele espaço, aquela ilha. Se soubesse, não tinham aportado lá ainda. E chegando lá, o pessoal da ilha, as pessoas da ilha, foram cuidar dos náufragos, daqueles homens que estavam ali. Não eram poucos, não eram 2, 3 apenas, eram vários. E o pessoal da ilha, mesmo sem saber quem eram, ou se sabiam pela aparência, ou pela linguagem, a gente não sabe. Mas sabemos que o texto da palavra do Senhor fala que eles eram chamados de bárbaros. Geralmente os bárbaros eram chamados de pessoas que eram violentas, que eram pessoas que faziam mal ao outro. Porém, Paulo ele cita ali no livro de Atos, os bárbaros usaram para conosco de não pouca benevolência. E eu quero trazendo isso, tá? Tudo isso que eu estou trazendo para nós, conversando com vocês, tá dentro do nosso contexto de solidariedade. Porque os bárbaros, e aí tem alguns princípios que a gente já está trazendo dentro dessa conversa dos textos da palavra do Senhor, pois eu quis trazer dessa maneira. O texto fala que eles usaram de não pouca humanidade para com os náufragos que estavam ali, que eram presos. Paulo era um preso, tinha mais presos ali, e eles usaram de humanidade. Queridos, vale ressaltar que o pessoal da ilha não conhecia o pessoal do barco, não conhecia o pessoal do navio, não conhecia os náufragos, não conhecia, ainda que pudesse saber, pela aparência, pelo que eles falam, eles são de tal lugar, eles são daqui, eles são dali, mas não havia um conhecimento de intimidade. Mesmo assim, vendo a situação que aquele navio se encontrava e que os náufragos que estavam ali, eles usaram de não pouco, o texto da palavra me chama a atenção para dizer, de não pouca humanidade. Detalhe, no texto, pelo menos na Bíblia, não diz, quem são vocês? O que vocês vieram fazer aqui? Vieram invadir nossa ilha? Eles não questionaram nada disso, como eu e você quantas das vezes fazemos. A Bíblia diz também, em outro texto da palavra do Senhor, fazer o bem sem ver a quem. Então, o convite do Espírito Santo, do nosso Deus, para mim e você, é que nós possamos aplacar, diminuir, na medida do possível, essa crise de solidariedade que nós temos vivido na face da terra. E eu não digo só em Brasil, estou dizendo em geral. A gente vê, legal, muito bom, eu assisto também muitas situações de campanhas que ajudam, que auxiliam o outro, mas ainda é pouco.
Ainda é pouco. Muitas coisas precisam ser feitas. Algumas igrejas, ou várias, na verdade, igrejas fazem. A gente não toma conhecimento, porque infelizmente nós em geral tomamos conhecimentos do que não é bom, daquilo que houve erro, daquilo que falharam, daquilo que, né? Mas aquilo de bom que está acontecendo, pouco se ouve falar. Pouco se fica sabendo, mas ainda assim, muitas necessidades acontecem e nós precisamos aprender a questão da solidariedade, tal qual a gente viu no Neemias, tal qual a gente viu aí os chamados bárbaros lá na ilha de Malta, né, que Paulo até então, no momento, deu esse nome, chamaram assim, entendeu? E tantos quantos como aqueles 4 homens que fizeram descer o paralítico e assim vai. Mas também Tiago, no capítulo 2, ele fala algo muito precioso e eu quero estar lendo com você. Aí eu quero abrir a Bíblia, ainda que nós vamos ler já ali no capítulo de Lucas, capítulo 10, mas eu quero estar, já que eu estou nessa linha, em Tiago. Abra aí sua Bíblia aí, Tiago, ele vem depois de Hebreus. Nós temos aí Tiago, Hebreus, nós temos as cartas paulinas. Depois das cartas paulinas, a gente entra para cartas gerais. Aí nós temos Hebreus e depois vem Tiago. Tiago, capítulo 2, versículo 14 e 16. Diz assim: meus irmãos, que aproveita alguém dizer que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, o que vai adiantar? Muitas das vezes eu de você, o que adianta? Dizemos que temos fé, mas não cuidamos do nosso próximo. Não cuidamos dos nossos familiares que estão em necessidade. A palavra de Deus fala e nos ensina que os primeiros que devem ser cuidados, que os primeiros que devem ser tratados, são os domésticos na fé. Incluindo principalmente os que estão dentro da nossa casa. Primeiro a nossa família. A palavra do Senhor fala que nós precisamos cuidar dos órfãos e das viúvas. Porém, o texto também nos ensina que primeiramente as viúvas e os órfãos que não tenham familiares. Porque a responsabilidade inicial, ok? Não é só inicial, é da família. Então eu quero trazer para nós que principalmente eu e você precisamos inicialmente cuidar dos nossos familiares, porque é muito engraçado quanto das vezes eu, Kátia, vou me preocupar com uma pessoa que eu desconheço e eu vou auxiliar a sua vida, eu vou estar com ele auxiliando, porém os da minha casa estão em necessidade e eu não olho. Então, primeiro são os dos meus familiares, até porque a palavra do Senhor nos ensina que nós temos que brilhar a nossa luz dentro da nossa casa. E quando eu estou dizendo casa agora, eu não estou falando só o meu lugar onde eu moro, mas eu estou incluindo a minha parentela, meus parentes. Hoje, eu tenho a minha casa, meu marido e minha filha, mas a minha luz precisa brilhar dentro da casa das minhas irmãs, dentro da casa da minha mãe e por onde eu quero que onde eu estiver. E que o Espírito Santo possa nos trazer isso sempre à memória, porque muitas das vezes nós erramos, nós vacilamos sim. E que haja aí, da parte de nós, um arrependimento e um entendimento que isso precisa mudar. Porque o primeiro cuidado que precisamos ter é os da nossa casa. Beleza? Então, o livro de Tiago, ele nos traz isso, que nós gostamos de dizer que cremos em Jesus, que temos fé, que eu creio em Jesus, eu tenho fé em Deus, e primeiramente, fé em Deus. Mas, em geral, olhamos apenas para o nosso próprio umbigo. Há um egoísmo da nossa parte. Então, a palavra de Deus nos ensina que nós devemos dividir. E com isso, eu quero estar lendo com você lá o livro de Lucas, capítulo 10, do versículo 15 ao 37. Você pode abrir aí, eu espero que você esteja aí com a palavra de Deus nas suas mãos, quer seja no livro, quer seja no seu celular. Que fala assim, Lucas capítulo 10, versículo 25, diz assim: eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei, o que leis?
como leis? E respondendo ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, requerendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram, espancando-o, se retiraram e deixando-o meio morto. E ocasionalmente, quer dizer, naquela mesma ocasião, naquele mesmo inteirinho, naquele mesmo instante, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de lá. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de lá. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele. E tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse Jesus: vai e faze da mesma maneira. Esse texto já é para nós muito conhecido, você de repente já sabe ele, como nós dizemos, de cor e salteado. Mas nós temos algumas coisas assim muito interessantes. A paz, irmãos, cada um que está entrando aí, algumas coisas bastante interessantes para nós ressaltarmos nesse texto. Eu sei que tem alguma coisa na lição ali escrita, mas eu quero estar ressaltando um pouquinho desse texto que você já conhece. E algumas coisas que eu já ressaltei quando me fiz referência às outras partes da Bíblia do que seria de durante a semana. Nós sabemos que esse homem, esse mancebo, chegou e perguntou: Jesus, o que eu posso fazer para ser salvo, como que é e tudo mais, para herdar a vida eterna? E uma das coisas que eu achei interessante e que Jesus não mandou ele crer, né? Jesus não disse para ele para que ele confiasse em Deus. Quantas das vezes Jesus faz isso? Mas para esse homem, Jesus não fez. Porque Jesus já tinha o conhecimento de que ele cria. Jesus, por ele falar assim como... E Jesus sabia do que ele lia, já sabia que ele conhecia. Porque o texto falou que ele era um doutor da lei. Então ele tinha esse conhecimento. Então Jesus não precisava falar. Porém, ele não estava sabendo aplicar o conhecimento da lei que ele tinha. A questão toda, muitas das vezes, é essa. Nós precisamos aprender a aplicar na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, aquilo que a gente tem conhecimento. Porque esse texto, por exemplo, e os demais textos que eu citei aos irmãos, ainda de que não tenha lido na Bíblia, mas a gente fez referência a eles, já é do conhecimento nosso em geral. Contudo, a aplicabilidade ela não acontece. Usarmos o texto para nós vivermos, quantas das vezes isso não acontece? E aqui o doutor da lei, ele sabia o que estava na lei. E Jesus perguntou para ele: o que está escrito como lei? E ele disse: Senhor, amarás o Senhor teu Deus e vai. E ele disse: o teu próximo como a ti mesmo. E ele, como se ele não soubesse, mas quem é o meu próximo? Na verdade, o texto diz que ele queria se justificar mesmo, dizendo que ele não sabia o que é o próximo. Mas no fundo ele sabia. Ele só queria mesmo era se justificar de não cumprir o que a lei fazia, o que a lei mandava. O que eu e você, quantas das vezes fazemos. E é por isso que estamos vivendo uma crise de solidariedade assim escancarada. É porque eu e você, muitas das vezes, sabemos o que devemos fazer, mas nós abrimos mão de fazer por nosso próprio benefício. E era o que acontecia aqui muitas das vezes. E Jesus vem e cita para ele uma situação de que um homem descia de Jerusalém. E o texto fala que ele era um judeu. Ele era um israelita, ele vinha de Jerusalém. Deu-nos a entender o texto assim.
E ele estava indo para Jericó. Tinha um espaço, tinha uma distância. E nesse meio termo de caminho, bom dia, diretora, minha diretora Adriana Viana. Então, ele estava nesse caminho de Jerusalém para Jericó. E vem os salteadores, vem os bandidos na nossa linguagem, despojaram, tiraram tudo que era dele, roubou, tirou tudo que era dele, espancou. E não sendo só isso, deixaram ele largado na estrada, meio morto. E nesse momento desse fato acontecendo, logo isso aconteceu, eles fugiram. E nisso vem um sacerdote. Por que eles citam o sacerdote? Porque se dá nos entendimentos, e a gente sabe que o sacerdote, ele era conhecedor da lei. Ele era aquele que deveria de ser, que levasse as pessoas a um estreitamento com Deus, a um compromisso, a uma aliança com Deus, que levasse. O sacerdote era aquele que fazia intercessão pelo povo. E olha isso, o que deveria de fazer intercessão pelo povo, vê alguém necessitado e passa de largo, e se afasta. Por isso eu creio que Jesus trouxe esse exemplo do sacerdote, porque ele era a pessoa que deveria de ajudar, que deveria de estar perto, porque ele era um sacerdote. Aquele que faria intercessão, e o que a gente entende, uma ligação entre o ser humano, o povo e Deus. É ele que entrava no templo, é ele que fazia as orações pelo povo, é ele que intercedia pelo povo, era ele que fazia os sacrifícios ali, ajudando pelo povo. Era o sacerdote. No entanto, ele não deu a mínima, pelo contrário, fingiu que não viu, passou de largo. E vem logo depois um levita, que o levita, ele era aquele também que trabalhava no tabernáculo. Ele não era só, hoje a gente tem entendimento de levita, só o que canta. Isso na época não era assim. Tinha os levitas que tinham o cargo de cantar, de trazer a música e tudo mais, mas os levitas tinham vários outros cargos no templo do Senhor. Eles funcionavam lá na limpeza, trabalhando, colocando tudo em ordem, ajudando na época no culto que tinha. Então o levita, ele tinha esse compromisso, uma aliança com Deus. Os levitas em geral, o sacerdote também era da tribo de Levi, era um levita. E ele só não era da linhagem sacerdotal, esse levita, porque senão ele seria dito como sacerdote. Então ele tinha esse compromisso com Deus também. Ele conhecia a lei, ele estava diante do templo do Senhor constantemente. E esse homem que conhecia a lei, e ele estava no templo o tempo todo, ele também passa de largo. Ele não dá a mínima, né? Eu sei que hoje está mais parecendo uma pregação, está mais na linha hoje, mas eu tenho certeza que há um ensino para nós hoje aqui. Mas eu vou estar fazendo uma leitura também do texto, da lição. Aí vem depois nisso, diz o texto da palavra do Senhor, que nesse meio tempo vem de viagem. Olha, um samaritano. Por que Jesus ressalta o samaritano? Dentro da história a gente conhece e fica sabendo que os judeus não se davam com o samaritano. Aí tem toda uma história por trás disso que eu não vou parar para contar, e eu creio que nós já também falamos alguma coisa em outra live, em outro momento de ensino, e que você possa, quem sabe, né? Surgiu uma curiosidade de procurar, porque a rixa entre os samaritanos e os judeus. Então, mas o texto fala que eles não se davam, e volto a dizer, não vou entrar na razão de que isso aconteceu, isso vai ficar para depois, porque não vai dar tempo. Então, se você não souber e tiver curiosidade, procure aí na história do povo de Israel aí que você vai achar. Então, e como eles não se davam, eles não se falavam, eles não ajudavam um ao outro. A gente lembra isso na história da samaritana, lá no poço de Jacó, como aconteceu, que ela mesmo diz, mas os samaritanos não falam com os judeus não falam com os samaritanos, nem se cumprimentam, não dão nem um bom dia um para o outro, porque era um povo que se estranhavam um com o outro. Então veio esse samaritano, que não se relacionava com os judeus, que nem se cumprimentava. Aí o que acontece aqui? Ele para a sua viagem. Vamos ressaltar um pouco o que acontece? Ele estava em viagem. O texto fala que ele estava em viagem. Diz lá no versículo 33, que ia de viagem. Chegou ao pé daquele homem, chegou até lá.
pegou daquilo que ele tinha, que fazia, muito provavelmente ele usaria na sua viagem, que ele levou na sua bagagem, que ele levou para que fosse uso próprio. Ele tira do seu azeite, ele tira do seu vinho e trata daquele homem, e pondo sobre a sua cavalgadura, ele tira daquilo que é dele, ele tira do seu mantimento, ele tira da sua reserva. Deus está te falando alguma coisa? Deus está trazendo ao nosso coração alguma coisa quando ele fala isso? Ele tira da sua reserva, ele pega aquele homem que estava semi-morto, semi-morto, e vai e coloca no seu cavalo, na sua cavalgadura, e ele leva esse homem até uma estalagem. Detalhe, a palavra de Deus não diz que ele estava perto da estalagem, a palavra não diz que a estalagem era daqui a ali, que eram não sei quantos metros, o texto não fala. A palavra de Deus diz que ele ele tira das suas reservas, ele trata daquele homem, ele pega aquele homem e coloca na sua cavalgadura, entendemos muito provavelmente que seja o seu cavalo, colocou ele, e ele foi a pé, levando o cavalo até uma estalagem, que não sabemos a distância que era. Paramos para pensar nisso? Outra coisa, esse homem, como falei no fato daqueles 4 homens que abriram mão do seu tempo, isso, pastor Lucileide, já fala isso mesmo. Ele abre mão do seu tempo, ele abre mão, ele não sabe se ele estava atrasado, se ele tinha hora de chegar, se ele tinha compromisso para onde ele está indo. O texto não fala. Mas o texto fala que ele parou a sua vida, ele interrompeu a sua vida, ele abriu mão de espaço da sua vida para ir cuidar. Me traz a memória agora, eu trabalhei alguns anos atrás com uma amiga, o nome dela é Márcia, que eu tenho um carinho muito grande, e é uma alegria minha, porque ainda que não tenha ela recebido Jesus com uma pregação minha, mas eu creio de ter auxiliado no caminho dela com Jesus, pelo menos espero ter acontecido isso. E eu me lembro que a gente ainda trabalhava numa fábrica, e ela havia se convertido, e até hoje ela é da Igreja Universal do Reino de Deus, e ela se converteu lá, e até hoje ela está lá, e muito preciosa, ela se converteu, e ela começou a trabalhar na igreja, e uma vez ela chegou atrasada no trabalho. E a gente questionou, e ela disse que é porque no caminho que ela estava indo para o trabalho, ela viu uma pessoa que estava necessitando de ajuda. E ela parou e foi ajudar. E eu achei isso muito interessante, que ela tinha horário para chegar, ela tinha um trabalho para cumprir. E se não chegasse, né, tem quem trabalha, quem tem bate-ponto, quem assina, né, lá, sabe quem tem tudo isso, mesmo assim. Mesmo sabendo que podia ser chamada a atenção, mesmo sabendo que podia ter tido uma reclamação, e mesmo sabendo que não iria dar tempo dela chegar no horário e tomar o café dela, ela parou e foi cuidar de alguém que precisava. Foi isso que esse homem fez aqui. E esse samaritano lá abriu um espaço da vida dele para ir cuidar de alguém, para abrir um espaço da vida dele, do tempo dele, e tem mais. A gente não sabe o tempo que ele gastou para chegar até a estalagem. Mas o texto diz que chegando lá na estalagem, ele não largou o homem, ó, se vira aí, cuida dele, já fiz a minha parte, estou indo embora. Não, ele não fez isso. O texto da palavra diz assim, que deitando sobre a sua cavadura, levou até uma estalagem e cuidou dele. Ele levou até a estalagem. Detalhe, a estalagem é de graça? Você vai lá, vai para uma estalagem de algum lugar, é de graça? Geralmente a gente vai quando é um amigo que convida a gente para passar um dia na casa, eu tenho um sítio, te empresto, parará. Mas em geral, lá era uma estalagem, era um lugar onde as pessoas iam e pagavam para ficar lá durante um certo tempo. Então esse samaritano, ele pagou pela estalagem desse enfermo, dessa pessoa que tinha sido espancada. E ele vai lá, e no outro dia ele tinha que partir. Olha só, a gente não sabe o horário que ele chegou na estalagem, mas sabemos que ele virou à noite, cuidando do judeu, cuidando desse israelita. E ele vem lá e fala assim, e partindo no outro dia,
tirou 2 dinheiros. Ele pegou e deixou ainda dinheiro para pagar a estalagem e disse mais, e disse ao hospedeiro. Ele pagou o hospedeiro e disse, cuida dele. Havia uma preocupação, houve o que a gente chama hoje de empatia do samaritano com aquele israelita. E ele vem e fala, e cuida dele, e se precisar gastar, gasta. Se precisar gastar com ele, com remédio, seja com o que for, gasta. Porque quando eu voltar, eu te pago. Sabe o que ele quis dizer? Eu vou voltar. E certamente ele saiu preocupado com aquele homem. E ele certamente fez o seu negócio e quem sabe ele voltou para pagar verdadeiramente o que ele disse que voltaria. Para pagar aquele hospedeiro. E o que ele fez mais? Certamente ele buscou saber. O que o texto nos ensina nesta manhã é que nós, quantas das vezes, essa crise de solidariedade que estamos vivendo, é que nós não queremos mais abrir mão do nosso tempo para cuidar do próximo. Quantas das vezes nós estamos tão envolvidos com a nossa casa, com o nosso trabalho, com a nossa família, apenas, né, envolvidos com o nosso estudo, com a nossa carreira, com o nosso dia a dia, com o nosso próprio mantimento, e que eu não tenho mais tempo de cuidar do outro. Eu não tenho mais tempo de não quero tirar do meu para dar. Aquele homem pegou do seu azeite, a gente não sabe para onde ele, o texto não me vejo aqui o texto dizendo para onde ele, diz que ele estava de viagem, a gente não sabe se a viagem dele ainda foi longa, se ele iria precisar do seu azeite, se ele iria precisar do seu vinho, mas ele tirou do que é dele, ele tirou daquilo que ele tinha e deu para o outro, para ajudar, para auxiliar. Nós precisamos fazer isso também, nós precisamos aprender isso. Aqui no texto fala que solidariedade é um sentimento de quem partilha do sofrimento alheio ou se propõe aliviá-lo. Que nós hoje, em nome de Jesus, o Espírito Santo nos ensine a sentir a dor do sofrimento do outro, da outra pessoa, do nosso próximo, daquele que está carecendo, daquele que está precisando. Mas nós, em geral, e eu digo de mim também, nós queremos saber quem é, a quem nós estamos ajudando ou fazendo alguma coisa pelaquela pessoa. Quem é que está precisando de ajuda? Contudo, a palavra do Senhor, eu volto a dizer, ela diz fazer o bem sem ver a quem, em outras palavras. E também diz, o texto da palavra do Senhor nos fala, se não me falha a memória também, Tiago, de que quem sabe fazer o bem e não faz, e pode fazer e não faz, o texto da palavra do Senhor diz que peca. E isso para mim é forte. Queridos, não me basta eu conhecer a Bíblia de ponta a ponta, de capa a capa, ter saber versículos, ter gravado, memorizado textos inteiros, vírgulas, pontos, oh meu Deus, as aspas e tudo mais, e não viver isso. E não está vivendo isso. E por isso que Tiago vem e fala para mim e para você que a fé, ela sem obra, ela é morta. E Tiago também nos fala que eu vou te mostrar a minha fé pelas minhas obras. Ela é manifestada pelas obras. Então, se faz necessário isso. Se faz. A Tiago, capítulo 1, versículo 27, diz assim: a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Duas coisas que ele traz para nós. Além do cuidado das viúvas e dos órfãos, tem que eu e você precisamos nos guardar da corrupção desse mundo também. Essa é a verdadeira religião, para mim e para você. Nós que nos dizemos religiosos, crentes, servos, pentecostais, conforme queira, em Cristo Jesus. Então, percebemos que há muita falta de solidariedade no mundo e a cada dia ela se acentua, cada dia ela aumenta mais. E disso tem provocado muito mais vítimas. Às vezes a gente fala assim: ah, mas eu vou cuidar de um, e quantas situações acontecem? Aí a gente conhece aquela história, né, de que a gente fala até na escola, nós professores falam na escola. Havia um caso de
de fogo na floresta. E vinham os animais todos fugindo, que a floresta estava pegando fogo. E vinham, se eu não me falha a memória, uma andorinha, pegava a aguinha no seu bico, ia lá no fogo para jogar. Ia lá, voltava, pegava a aguinha no seu bico, ia lá, jogava no fogo. Voltava, e isso ela fazia repetidas vezes. E alguém vira para ela e fala assim, não me falha a memória, dentro do texto, que eu não estava contando de citar essa ilustração, falava assim, vai adiantar o pouquinho de água que você está colocando? Né, na nossa linguagem, na nossa fábula, a andorinha fala, pode não adiantar, mas eu vou fazer, posso não apagar o fogo da floresta, mas eu vou fazer a minha parte. Queridos, a gente pode não salvar todo mundo, a gente pode não resolver o problema de todo mundo, a gente pode não conseguir suprir todo mundo, a gente pode, mas a nossa parte a gente precisa fazer. Porque se cada um fizer a sua parte, cada vez mais irá diminuir a crise de solidariedade. Se nós fizermos aquilo que estiver ao nosso alcance, isso vai cada vez mais diminuir. E que o Espírito Santo possa mover no teu e no meu coração o que é que nós podemos fazer. Ou auxiliar algumas ONGs, auxiliar algumas campanhas, fazer algo para que isso venha diminuir a cada dia mais, para que isso possa acontecer a cada dia mais. A crise se constitui em grande desafio para que, através de orações e muitos esforços, elas sejam superadas. Uma das coisas que nós precisamos viver também, queridos, é as nossas orações. Se você diz, eu não tenho nada para dar, muitas das vezes nós sempre podemos tirar algum pouquinho mais, né? E eu conheço uma história, que não é história falsa, né? É uma história verdadeira, que não, se não me falha a memória, foi o pastor Hernando Dias Lopes. Ele traz para nós, o Hernando Dias Lopes, de uma situação, e eu vou resumir bastante, que é longa, a experiência que ele conta, de um casal que sabe de uma situação de necessidade de uma menina. Se não me falha a memória, irmãos, eu vou chegar onde eu quero. E essa criança não estava em necessidade, havia uma necessidade. E um casal na roça, onde mal tinham o que comer, mal tinham o que vestir, tinha um galo. E eles falaram, e agora? Ouviram no radinho deles um pedido de ajuda para essa pessoa, para essa menina. E eles falaram, um casal, né, eu não lembro o nome do casal, ele diz o nome do casal, da família. Eu vou dizer Silva, que Silva é muito conhecido. Então o casal Silva falou assim, o que a gente pode fazer para ajudar a senhorinha e o senhorzinho? O que a gente pode fazer? Vamos pegar o nosso galo, vamos doar o nosso galo para que eles possam vender, sei lá, e arrecadar fundos para ajudar. E eles foram lá e doaram um galo na igreja. E esse pastor falou no rádio, olha só, o casal Silva pegaram o único galo que eles tinham, a única coisa que eles tinham lá da sua fazenda, da situação que eles estavam vivendo precária, muito precária mesmo. E eles doaram o galo. Eles se comoveram com a necessidade de doar o único galo deles para poder ajudar. E alguém, ouvindo a disponibilidade, a empatia que houve daquele casal, de se doer, de sentir a dor, a solidariedade daquele casal, de tirar o único galo que tinha lá no seu espaço para doar. E alguém se moveu com isso e foi lá e comprou o galo. E doou mais coisas. E começaram a fazer campanha. E alguém ficou sabendo em outro país. Não me falha a memória qual é o país agora. Ficou sabendo da situação. E buscou tomar conhecimento de quem era o casal Silva. Quem era esse senhorzinho que se moveu de tal maneira para ajudar essa menina. E buscaram saber, mora lá longe, numa casinha de pau a pique. Ele, como assim? Eles moram numa casinha de pau a pique? Sim, eles ouvem no radinho de pilha, porque não tem energia elétrica. E foi. E esse pessoal de fora do Brasil, que não me falha a memória, acho que foi Espanha, mas não tenho certeza,
buscou saber e começou a dizer o que aquele casal precisa. E ficou se sabendo de toda a necessidade do casal. E o que mais eles precisam? Queridos, aquele casal não tinha nada. Não tinha nada. Casinha de pau-pique, não tinha piso na casa, não tinha luz elétrica, não tinha nada. E eles tiraram o galo do seu quintal para doar, para ajudar uma pessoa que eles acharam que tinha menos do que eles. E isso se aconteceu, dado o fato de eles terem feito isso. Aquelas pessoas lá, se eu não me engano, da Espanha, moveu de tal maneira que eles levantaram uma casa para aquele casal, mobiliaram a casa, colocaram luz elétrica, investiram em botar luz elétrica e eles tiveram toda a casa deles cuidada. Toda a casa, uma casa pronta, cuidaram daquele casal. Devido um dia eles abrirem o seu coração para serem solidários, mesmo não tendo muito. Então, o que eu quero trazer com essa história verídica para nós? É que às vezes a gente tem pouco, mas a gente ainda pode tirar do pouco. E uma história bíblica que fala isso é a viúva. Quando a viúva vai lá, você conhece o texto da palavra do Senhor. Quando a viuvinha vai lá e ela dá do pouco que ela tinha. E muitos do texto da palavra do Senhor diz que Jesus, junto com os discípulos, estava vendo o momento do ofertório. E eles viam que eram depositados, e muitos davam muitos. E aquela viúva vai lá e bota, se não me engano, duas moedinhas. Jesus vira para os discípulos e fala: esta deu mais que todos. Como assim? Muitos deram denários e denários e denários e denários. E aquela viúva deu moedinhas, se não me engano, 2. Como ela deu mais que os outros? Como que ela deu mais que os demais? Jesus fala, porque ela deu todo o seu sustento. Querido, quantas das vezes tem pessoas que abrem mão da sua própria vida? Há uma renúncia. E eu quero dizer para mim e para você, servos do Senhor, que a vida cristã é uma vida de renúncia. Porque Jesus diz para mim e você, quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Aquele que não renuncia a si mesmo e toma a sua cruz, não é digno de mim. Que o Espírito Santo possa estar ministrando isso com mais profundidade na minha vida e na sua também. E que o Espírito Santo, em dadas situações da nossa vida, possa falar conosco aquilo que nós devemos abrir mão para que possamos ser solidários ao nosso próximo. Exemplo disso nós temos vivido em nossa igreja, dos quantos tantos obreiros e membros que estão abrindo mão do seu tempo, de estar cuidando da sua casa, de estar arrumando a sua casa, e estão lá na igreja fazendo um serviço voluntário de colocar piso, de fazer uma obra na igreja. Isso também é uma solidariedade, porque nós temos vivido tempos difíceis de finanças para todo mundo e a igreja não é diferente. Mas esses irmãos que estão lá também vivem uma necessidade, tem sua casa, tem sua família. Por que muitas das vezes eles podem e às vezes nós não podemos? Quantas das vezes nós queremos ver que o outro faça e nós não fazemos? Eu digo isso de uma experiência própria de vida, de ver situações de que a gente quer que a igreja tenha, as igrejas tenham, e eu digo só com Cristiano Vitória, tenham mantimento para dar aquele que vai bater na porta da igreja pedindo uma ajuda, que tenha uma cesta básica para dar, mas eu não contribuo. Eu já vi pessoas, amados, que querem que o seu querido que está necessitado, a igreja sustente, a igreja ajude com cesta básica, mas eu mesma nunca doei 1 quilo de feijão. Legal, né? Eu acho que a igreja tem que ter, mas quem vai dar? Deus não vai descer com cestas e cestas de compra lá do céu a jogar para cima como fosse um avião. Não vai. Sou eu e você que somos usados para o sustento e para a manutenção que nós chamamos de mão amiga, da campanha do quilo, do que seja. Sou eu e você. Sou eu e você que vai ajudar no recurso financeiro para colocar um botijão de gás que acabou que não está nada barato. Se você que faz compra como eu sabe que você vai hoje, amanhã o dobro do preço as coisas. Não está diferente. Então precisamos aprender a viver a vida cristã de maneira, como diz Tiago. O que adianta? Ele está dizendo isso. O que adianta você dizer que tem fé, mas você passa de largo? Quantas vezes eu e você somos os sacerdotes e somos os levitas?
Por que? Mas eu não sou sacerdote, eu não sou pastor, eu não canto na igreja, não. Mas você tem o conhecimento da palavra. Você é um cristão, você tem a Bíblia em mãos. Porque a sua Bíblia está lá no Salmo 91, a vida toda ficando amarela, conforme uma live a gente falou isso? Não, ela é para ser lida, ela é para ser adquirida do conhecimento. O texto da palavra diz, é para nós adquirirmos conhecimento para vivermos com e desse conhecimento. Precisamos viver isso, precisamos fazer isso. Eu sei que eu não estou hoje lendo o texto da palavra, eu sei que eu não estou, mas por que há crise de solidariedade? Primeiro, porque eu e você somos insensíveis, por isso que está tão em voga a tal palavra empatia, que nada mais é que solidariedade. Pegue a palavra empatia, apesar de que eu não trouxe aqui para mim e você, o significado dela é exato, eu já trouxe isso em lives passadas, mas solidariedade é o sentimento de quem compartilha o sofrimento alheio. Qual é a diferença? É só uma nova palavra. Para mim é uma nova palavra. Eu preciso ter esse sentimento. Eu preciso ter isso com o meu próximo. Eu preciso ter esse sentimento. E outra coisa. E também me propor aliviar o sofrimento. Seja físico, seja emocional. Isso também, quando é uma solidariedade, quando eu ajudo alguém que eu sento para conversar, às vezes eu não dou nada no momento, às vezes eu não tenho R$1 na hora para dar, às vezes eu não tenho nada, mas eu tenho ouvido para ouvir, eu tenho condições de sentar, eu tenho condições de dar conselho. Eu não gosto, Kátia, não gosto de que conselho se o conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. Isso é um erro, isso não é bíblico, isso é antibíblico. Isso é antibíblico, porque a Bíblia nos convida a dar conselhos. A palavra do Senhor nos diz, insta a que nós venhamos a auxiliar, a chamar atenção, a exortar os irmãos durante o tempo que se chama hoje. O que é essa exortação senão um conselho? É chamar uma introspecção e entender do que está sendo feito. Meu irmão, olha só, é desse jeito. Você já pensou, olhou por essa vertente ou por aquela vertente que você não está vendo? É aquela questão da gente falar que uma cabeça, duas cabeças, três cabeças, pensa melhor do que uma. Porque uma vertente que eu não estou observando, o meu marido pode observar, a minha filha até pode observar. Porque a gente acha que às vezes não há sabedoria na criança. Não, ela às vezes vê de um ângulo que eu e você não estamos vendo. Nós não temos muitas das vezes condições de olharmos nos 360 graus. Não dá para ver. Não dá. Mas se a gente tiver pessoas que observam em vários ângulos, a gente vai completar os 360 graus. Então precisamos perceber que um dos motivos da crise de solidariedade é a nossa insensibilidade. E eu quero tirar um segundinho, um minutinho para que você feche os seus olhos, que eu quero orar. Quem sabe você pode dizer, mas Kátia está dando uma aula diferente hoje. Eu não estou me importando com isso, eu estou me importando em aprender e que nós saiamos diferente desse momento, dessas horas aqui. Desse momento que nós estamos conversando sobre solidariedade e que o Espírito Santo nos ensine sobre isso e Ele possa nos instruir sobre isso. Querido Deus e Pai, que nesse instante, que nesse momento, o Teu Espírito Santo venha tratar em nossos corações e mentes, tirando de nós essa insensibilidade física, emocional e espiritual. Tira de nós essa insensibilidade. Porque a insensibilidade está atingindo até mesmo de nós evangelizarmos, de nós pregarmos, de nós falarmos com Jesus, de nós queremos e desejarmos de todo o nosso coração ver pessoas se convertendo, aceitando a Jesus, descendo as águas batismais. Pai, em nome de Jesus, que como flecha, como diz a Tua palavra, ela atinja hoje os corações, o meu coração, o coração do meu esposo que está aqui, que o Senhor possa atingir para a glória do Teu nome, arrancando de nós, que essa flecha nos atinja e como um explodir no nosso interior, possa nos curar de toda a insensibilidade, que a flecha do amor,
que a flecha da solidariedade, ela possa nos invadir, de tal maneira, ela possa nos atingir, de tal maneira, que essa insensibilidade, ela possa ser assim, esvaziada de nós, ela possa ser como um sangue que é derramado no chão. Quando o sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário, e a Bíblia diz que todo o sangue dele foi derramado pelas nossas vidas, ao ponto de no final a água sair. Assim possa sair de nosso corpo toda a insensibilidade, e ela seja substituída. Essa insensibilidade seja substituída pela sensibilidade de Jesus, pela afetividade de Jesus em nós e para nós, para a glória e honra do teu nome, que o Senhor nos atinja esta manhã, em nome de Jesus. Queridos, então, a insensibilidade aí, ela é demonstrada quantas das vezes a gente coloca uma religiosidade que acaba apagando, escondendo um pouquinho dessa solidariedade da nossa vida. Não é verdade, queridos? Infelizmente isso acontece no nosso meio, mas Deus é poderoso. Deus é poderoso para agir na nossa vida. E como diz aqui a pastora Lucileide, de nos livrar de toda hipocrisia. Porque eu creio que o Espírito Santo está nos trazendo hoje com essas lições para nos ensinar. Porque muitas das vezes, amados, nós falamos que os outros não fazem. E isso fala de nossa religiosidade. Eu falo que o outro não faz, mas eu também não faço. É fácil falar. É fácil, como eu dei o exemplo daquela hora, de que a igreja tenha uma cesta básica para dar, mas eu não dou. Quer dizer, se eu não contribuo com 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, 1 quilo de sal, né? 1 quilo ou meio quilo de um fubá que rende a beça. Queridos, se eu não faço isso, como que eu quero que a igreja tenha? Então eu sou uma hipócrita. Eu sou hipócrita, como diz a pastora aqui, para nós nos livrarmos. Eu sou hipócrita, porque eu quero que os outros façam o que eu não faço. Então o que o Espírito Santo tem nos trazido esta manhã é despertar, é que caem as escamas dos nossos olhos, porque nós gostamos de julgar o outro. E infelizmente isso é uma verdade, isso é uma religiosidade nossa, e a insensibilidade, ela acontece no que tange a tudo isso. Dá licença um instantinho, queridos. Nós somos insensíveis quantas das vezes é isso. Mas eu quero que os outros façam o que eu não faço. Mas não é isso. O fundamento cristão não é isso. Sou eu fazer. Eu posso não conseguir fazer tudo. E detalhe, não tem que fazer para agradar as pessoas. Nós temos que fazer aquilo que está dentro das nossas condições, que Deus nos mostre que nós possamos fazer para as pessoas crendo e entendendo que estamos fazendo para Jesus como Jesus nos ensinou aqui. Como eu dei referência, lá no texto eu vou falar para você novamente, que Jesus fala lá em Mateus capítulo 25, de 31 ao 40, o que estive preso e fosse visitar-me e tudo mais. E detalhe, queridos, nós sabemos que eu, por exemplo, Kátia, eu não vou conseguir suprir as necessidades de todos. Mas o que eu puder, eu vou fazer. Quem sabe você quer que... Vou dar um exemplo, tá, queridos? Quer que eu faça. Mas nem sempre sou eu que vou fazer. De repente o Senhor vai levantar a irmã fulana, a irmã Mariazinha, a irmã Mariquinha, a irmã Beltrana para te ajudar. Quem sabe você acha que sou eu, mas nem sempre sou eu. O Senhor tem os seus para se levantarem. Às vezes o Senhor quer que eu vou estar trabalhando numa outra área. E às vezes querem cobrar só de nós. Não é, irmãos, não é. Mas a sua parte, independente, faça a sua parte. E pare de cobrar o que o outro não faz. Se eu não estou fazendo, agora eu quero dar o exemplo da minha pessoa para evitar problema. Se eu, Kátia, não estou fazendo, e você acha que Kátia tinha que fazer, queridos, olhe para você e faça a sua parte. Fala, Senhor, desperta Kátia. Desperta a tua serva, que ela possa tirar as escamas dos olhos e ver que ela precisa fazer a parte dela, para que os 360 graus sejam preenchidos. Entendem isso? Porque a gente sai dessa parte da acusação, a gente sai do pecado de acusação, a gente sai do pecado de julgar. E que o Senhor me livre disso também, porque eu preciso.
Entenda, porque eu me lembro de uma live que nós falamos um pouquinho sobre isso. Alguém estava nos acusando, né? No escrito, no chat, de uma situação que não nos cabia, que ia além daquilo que a gente podia fazer. Porque eu não posso invadir a sua casa, eu não posso invadir o seu território, aquilo que é seu, a sua privacidade. Não posso. Quem pode entrar na sua casa e estabelecer e trazer a justiça, o juízo e te convencer é o Espírito Santo. Aquilo que me cabe, que eu posso fazer, eu posso interceder, eu posso orar. Mas eu não posso invadir a sua privacidade. Eu não posso querer, você não pode querer que eu entre na privacidade do outro e invada. Não posso fazer, só o Espírito Santo faz. Então entenda, faça a sua parte e ore para aquele que você entende que não esteja fazendo. Mas pare de julgar, porque às vezes as pessoas acham que nós não estamos fazendo, mas estamos. Eu já vi pastores falando que as pessoas estão acusando que eles não fazem, mas quando eles abrem o leque e começam a mostrar, tantas coisas têm sido feitas. Então nós caímos nessa indiferença de julgar os outros e de não fazermos e não nos preocuparmos com os outros, mas nós gostamos de nos acusar quem não faz. Mas nós mesmos, na verdade, somos indiferentes à necessidade do outro. Infelizmente, é uma situação que acontece na minha e na sua vida. Eu não sei se você está gostando, mas eu sei de uma coisa, nós precisamos aprender com o Espírito Santo. E muitas das vezes nós nos escondemos atrás de uma religiosidade. Eu sou crente, mas não fazemos. Eu creio, não precisa ser crente não, queridos, basta ser religioso, porque religião tem muitas por aí. Nós precisamos ter verdadeiramente um relacionamento com Jesus. Né? E uma pergunta que tipo de religioso, até a nossa lição traz isso, eu e você temos sido? Aqueles sacerdotes? Somos os religiosos sacerdotes? Os religiosos levitas? Ou somos um religioso samaritano? Entendem isso? Ou somos tal qual o samaritano? Ou buscamos, porque possamos ser e buscar. Às vezes nós não fazemos a solidariedade uma coisa que atrapalha, e que a indiferença é demonstrada é uma coisa do preconceito. E eu quero falar só um pedacinho disso, que, por exemplo, o samaritano chamado bom samaritano, ele não teve preconceito de quem era aquele que estava ali. Eu não sei. Ele não sabia quem era, mas a gente sabe que devido a características de vestimenta, características de postura, se percebe a nacionalidade do outro. Né? Se percebe de onde o outro vem, às vezes pela linguagem. A gente sabe ali que o israelita, ele não estava falando, mas muito provavelmente o samaritano sabia que aquele cara que estava espancado ali, aquele homem que estava no chão, era um israelita. Queridos, ele não teve preconceito de quem era. E aí, muitas das vezes, nós somos indiferentes para com os outros, porque ele não é do meu clã, ele não é da minha sociedade, ele não é da minha igreja, sabe? Ele não faz parte do meu grupo de relacionamento, então eu não vou ajudar. Ele não é. Entendem isso? E a gente não ajuda. Não é que nós não possamos, não é que nós não possamos ajudar. Nós devemos ajudar. Verdade é em que em algumas situações a gente vai buscar que aqueles que são próximos, que fazem parte, que vai ajudar. Nós vivemos há pouco tempo uma situação aqui e eu acho que é válido até a gente comentar. Eu não vou dizer o nome, porque não cabe nós falarmos, mas eu vou apresentar a vocês a situação. Ligaram para o pastor Ivan falando de uma situação, de uma necessidade de uma família destratando o seu querido, o seu parente. De um destratado seu parente. Só que esse parente, ele congrega numa igreja, ele tem uma cobertura espiritual, né? E o que acontece? Sabendo disso, essa pessoa ligou para o pastor pedindo auxílio. Só que ele é de uma outra denominação, de uma outra igreja. E ele tem essa liderança sobre sua cobertura. Então nós não podíamos simplesmente invadir aquilo lá. Eles têm uma cobertura e a gente sabe disso. Então, o pastor Ivan deu um conselho para essa pessoa. Olha só, você conhece a família, a quem ligou para nós, né?
Você conhece a família, você conhece a igreja. Então, cabe a você que está a par da situação, a sugestão do pastor Ivan foi, vai lá e comunica a liderança dele primeiro. Porque, queridos, nós primeiro precisamos comunicar a família, como era o caso, né? Como era o caso. Comunicar a família, conversou com a família não deu jeito. Então, comunicar a liderança dele, porque ele tem uma cobertura espiritual. Então, essa pessoa gostou do conselho do pastor Ivan e ela comunicou a liderança da igreja, do pastor, da pessoa que estava sofrendo algum tipo de abuso familiar. Então, o que acontece? A igreja dele se posicionou, tomou conhecimento da situação e tomou atitude, foi lá e tomou atitude, foi conversar com a família e tudo mais. Então, queridos, nós não estamos alheios, mas há momentos que há situações devem ser feitas pela liderança daquela pessoa. Então, não é porque, entre aspas, não é da minha igreja, não vou fazer nada. Nós fizemos. O pastor Ivan fez, aconselhou aquela pessoa, né, de sugerir ir lá primeiro. Claro, se a igreja não fizesse algo e se a coisa estivesse extrema, nós teríamos por direito de tomar uma posição também. Contudo, nós temos que seguir as regras, né? Ali. Mas quando isso não acontece, mas quando há uma situação em que não há uma cobertura espiritual, em que não há ninguém fazendo nada, eu e você podemos fazer alguma coisa. Mas nós devemos seguir os parâmetros que devem ser seguidos. Então, nós não temos que ter preconceito de quem está necessitando. Mas é um bandido. Me lembro que algumas vezes a gente assiste alguns filmes e o médico, ele tem que tratar de um cara que está visto, né? Como diria minha avó, está visto que era um bandido, que veio baleado e que veio esfaqueado e que ele é de gangue e por várias situações ali. Mas devido ao juramento que o médico fez, ele tem que olhar para quem está na mesa de cirurgia. Eu vou matar ele, não vou tratar, eu não vou lidar. Pelo menos pelo juramento médico, ele tem que tratar. Independente de quem está na mesa, ele tem que tratar. Queridos, eu e você precisamos aprender, sermos solidários, amar o próximo, independente de quem ele seja. É isso que Jesus trouxe para aquele doutor da lei. Vai lá e faz o mesmo, independente de quem é que esteja necessitando, sem preconceito de raça, sem preconceito de religião, sem preconceito de questões familiares, sem preconceitos. Nós devemos ir auxiliar e ajudar, dentro daquilo que nos cabe fazer, dentro daquilo que esteja na nossa condição de fazer, porque eu e você somos de Jesus, e volto a dizer o que Jesus falou para aquele homem, e disse ele, o que usou de misericórdia. O samaritano foi aquele que usou de misericórdia. E Jesus virou para o doutor da lei e falou o quê? Vai lá e faze o mesmo. Que eu e você possamos ir e fazer o mesmo. Então, todo cristão, ele é desafiado a agir com altruisticamente, dando um basta no egoísmo. Que eu e você possamos abrir mão do meu e do seu egoísmo para sermos solidários. E qual é a solidariedade? Claro que eu já falei nisso tudo, mas eu vou resumir que já vou estar encerrando. Qual é a solução? Qual é a solução para a crise de solidariedade? Nós já falamos. É o amor. Por isso, na nossa oração, nós pedimos que Jesus nos substitua toda a nossa indiferença, todo o nosso preconceito, toda a nossa chamada religiosidade, todo o nosso egoísmo, nós possamos ser substituídos pelo amor de Jesus. Porque a Bíblia diz que Jesus, ele deu a sua vida por nós, como João 3,16 fala, que Deus, ele amou-nos de uma maneira tão inexplicável, que ele mandou Jesus, e Jesus aceitou vir. Jesus aceitou o desafio de vir, de morrer numa cruz pela minha vida e pela sua vida, para nos perdoar o pecado e nos levar ao céu, porque a promessa de Jesus para mim e para você é nos levar-nos ao céu, é levar-nos até a estarmos com Jesus, a vida eterna, que o céu seja o meu e seu alvo,
Que nós não nos esqueçamos disso, que o céu seja o nosso alvo, que nós possamos buscar atingir o céu. E no caminho daqui até o céu, a solidariedade faça parte da sua vida e da minha. Que a solidariedade ela possa estar entranhada nas nossas veias, para a glória do nome do Senhor. Então, a solução. E como que eu vejo tudo isso? Como é visto tudo isso? Como que esse amor vai surgir, ele vai se manifestar? Pela nossa responsabilidade. É sua responsabilidade. É sua responsabilidade. É sua responsabilidade. E minha de fazermos aquilo que o Senhor Jesus nos manda. Vai lá e faz o mesmo. De seguirmos o exemplo dos 4 que desceram aquele paralítico. De seguirmos os exemplos de Dorcas. Lembra de Dorcas? Nós não falamos exatamente sobre ela hoje, mas lembra dela? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia e conheça a Bíblia. Lembra de Dorcas? Que ela, poxa, quando Dorcas morreu, as mulheradas ficaram tudo desesperadas. Por quê? Porque Dorcas era uma mulher solidária. Ela trabalhava para dar, ela trabalhava para abençoar. Ela era dá-nos a entender que ela era uma mulher abastada e nisso que ela tinha, ela abençoava as outras pessoas. Ela dava às outras pessoas. E eu sou grata, muito grata ao meu Deus pela solidariedade de muitos. E eu me lembro agora, e eu creio que o Espírito Santo me trouxe isso ao coração, preciosamente, sabe que é que quando eu me casei, e o pastor Ivan ainda não era pastor na época, era evangelista, né? Nós casamos, eu casei, meu esposo, o pastor Ivan estava desempregado. E só eu estava trabalhando, o pessoal sabe, eu sou professora de uma escola pública de Itaboraí, e o pastor Ivan não estava trabalhando. E na época a gente casa, né? Tá cheio de coisa para pagar, compra ali. Eu tive muita ajuda, meu Deus. Minhas irmãs, não vou falar nem as minhas 4 irmãs foram simplesmente bênção na minha vida. Bênção. Minhas 4 irmãs, e o são até hoje, todas 4 preciosas de Deus na minha vida, minhas 4 irmãs. Então, queridos, sem falar as demais pessoas que tanto me ajudaram e auxiliaram, óbvio. Mas quando no início do nosso casamento, né, nós tínhamos já na nossa igreja a campanha do Quilo, a Mão Amiga, e a irmã, já falei isso várias vezes aqui, e a irmã que estava à frente, a irmã Luciene, ela foi tocada pelo Espírito Santo para nos abençoar. E quantos, irmãos, quantos, presbítero Carlos Alberto, quantos vieram na minha casa, trouxeram cesta de compra, trouxeram até tomate, cebola, coisa que comumente não vem em cesta de compra. Eles faziam sacolão pra gente e nos ajudavam. Foi assim muito precioso, muito precioso. E quando a situação melhorou aqui em casa, eu pude, com a graça do Senhor, falar para as irmãs, olha, não precisamos mais, pode passar adiante as cestas de compra, mas assim, foi um tempo de muita generosidade, de muita bênção para nossa vida. Outros irmãos não iam lá na igreja, vinham e davam para nós. Quantas das vezes o irmão vinha, pastor, vai ali no mercado, vinha, dava carona ao pastor Ivan, nós estávamos com carro na época, não lembro, a gente usava o carro da minha irmã só durante a semana porque eu trabalhava e a gente devolvia o carro para ela no final de semana. Então, quando vinha da igreja, a gente tinha carona e ia no mercado e falava, vamos ali no mercado, e o irmão fazia compra pra gente no mercado. Gente, foi coisa muito linda, coisa de Deus. É isso é solidariedade, isso é ser sensível à necessidade do próximo, isso é ser sensível, é abençoar sem ver a quem, e nós temos responsabilidade, isso faz parte da nossa vida, sermos responsáveis. Também tem a questão da renúncia. Aquele samaritano se sentiu responsável pelo que estava espancado e ele renunciou ao seu tempo, ele renunciou do seu dinheiro, ele renunciou muitos dali, nós não sabemos se ele tinha compromisso. Nós não sabemos, mas ele renunciou, que eu e você possamos renunciar de tempo, de dinheiro, de abrir mão de situações da nossa vida para sermos sensíveis à necessidade do outro e possamos ter essa questão como Jesus nos ensina, o sacrifício, que possamos nos sacrificar até pelo outro.
Porque foi isso que esse homem fez. É isso que o samaritano fez. Ele se sacrificou pelo outro. Ele perdeu um dia. A gente não sabe se ele ia passar mesmo uma noite na estalagem. A gente não sabe se ele iria fazer isso. Ou se ele continuasse caminhando, ele ia chegar aonde ele precisava chegar. Mas a gente sabe que ele passou a noite na estalagem, cuidando daquele israelita que estava espancado. Que eu e você possamos fazer assim também. Que eu e você possamos ter esse coração conforme Jesus disse para nós. Vai e faze da mesma maneira. Que isso possa estar guardado no teu e no meu coração. Vai e faze da mesma maneira. E assim como esse homem, ele foi liberal e abriu mão dos seus recursos. Todos quanto eles tinha naquele momento. Tudo quanto ele tinha naquele momento. E o que ele não tinha no momento. Porque o que ele disse para o hospedeiro? Gasta. Ajuda ele. Cuida dele. E se precisar gastar, gasta. Que quando eu voltar eu te pago. Que eu e você sejamos como esse homem que pôde fazer. E eu tenho certeza, se quando eu e você começarmos a fazer a nossa parte, começarmos a suprir cada área desses 365 graus, todos 360 graus, eles vão ser completos e todos serão alcançados pela solidariedade. Que nós possamos, a partir de hoje, fazermos um a cada dia. Que 1 mais 1, 2, mais 3, mais 1, 4, mais 1, 5, e assim vai, e assim vai. E Deus vai multiplicando essa solidariedade com amor, com responsabilidade, com renúncia e com liberalidade. Isso vai acontecer na nossa vida, e eu tenho certeza que a crise de solidariedade vai diminuir, e que Deus possa ter falado ao teu coração nesta manhã, em nome de Jesus, amém? Eu espero ter ajudado no ensino de alguma maneira. É claro, se a gente pudesse, é claro que fica muito cansativo também, não é só uma questão de tempo, fica cansativo, mas que a leitura da palavra, você lê, é claro que eu não consegui fechar o assunto. Não estamos fechando o assunto. Há muito para se ter, há muito para se falar, há muito para se aprender. Mas que você, se você não tem envolvimento com nenhuma ação social, que você possa se envolver. E eu quero dizer assim, eu fiquei muito triste uma vez, quando alguém me ligou, e não sei nem porque que eu lembrei disso agora, eu já estava encerrando, alguém me ligou pedindo ajuda. E eu falei que eu já ajudava. Não, eu não falei que eu ajudava. Pedindo ajuda, eu falei que no momento eu não iria ajudar. Por quê, queridos? Nem todos que ligam pra gente eu vou ser obrigada a ajudar, porque eu já tenho meus compromissos. Se eu fosse ajudar o pedido que foi feito, infelizmente eu estaria deixando de mão outros. E a pessoa do outro lado do telefone falou assim pra mim: por que a senhora não gosta de ajudar? E me aborreceu muito no momento, porque ela não sabia quem eu era, ela não conhecia a minha vida e não sabia de nada. Como que você chega para outra pessoa e diz que você não gosta de ajudar? Eu falei para ela: quem disse que eu não gosto? Foi a minha pergunta na hora, que eu confesso que fiquei muito chateada. Quem disse que eu não gosto? Não é o caso aqui. Então, queridos, não vamos julgar. Não diga que o outro não gosta. Você não sabe o que o outro pessoa faz. A gente não conhece toda a vida da pessoa. Você não sabe o que acontece no interior da casa, do lar da pessoa e na vida. Então, que possamos aprender isso para a glória do nome do Senhor. E quero encerrar orando novamente para a nossa vida e para a sua vida. Né? Como disse a pastora, a missionária Luz, há muito o que fazer e vamos fazer. Queridos, se nós formos, cada um de nós for uma andorinha, a gente vai conseguir apagar o fogo. Se cada um de nós for uma andorinha, nós vamos conseguir apagar o fogo. Deus te abençoe esta manhã. Querido Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, por esse tempo na Tua presença, mais ou menos 1h30, em que estamos conversando com o Seu povo, com a Sua igreja. Abençoa Seu povo, abençoa a Tua igreja, que esta manhã que esse dia seja um dia maravilhoso, que esse dia seja cheio da paz que excede o entendimento, que o povo, cada um que me ouviu, que me ouvirá, cada um, Senhor, que passou por aqui, que já saiu, Senhor, possa viver esse tempo, possa sentir a paz que excede o entendimento para a glória do Teu nome. Eu abençoo, Senhor, cada vida, em o nome de Jesus. Que a bênção do Senhor, que ela enriquece, que não acrescenta dores, seja sobre esse irmão e essa irmã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus.
Que a paz de Deus seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa. Irmãos, a paz de Cristo seja sobre você. Que você seja inundado pela paz que excede o entendimento. Que você seja inundado com desejo de fazer melhor, de ser solidário. E que você também, foi uma parte que nós não entramos, mas que você, eu queria até falar, mas não vai dar mais tempo, mas que você seja instruído pelo Espírito Santo sobre como, a quem e de que maneira fazer a solidariedade. Em nome de Jesus. A paz do Senhor, queridos. Até a próxima, para a glória do nome do Senhor. Na semana que vem, o tema é a crise ambiental. Amém? A crise ambiental para a próxima semana. Em nome de Jesus. Tchau, a paz. Obrigada a você que esteve comigo esse tempo todo. Deus te abençoe.